Nesta aula você vai aprender como utilizar a função soma-se em itens que estão na mesma coluna. Por aqui, professor Marco Xavier, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta. E nessa estrutura encontramos aqui uma tabela com a relação de meses, seguida das regiões, os vendedores que efetuaram algum tipo de transação e a quantidade que foi vendida em cada transação. No caso, a função soma-se é uma função que ela vai fazer um total, né? Ela vai fazer um somatório, utilizando como referência itens específicos de uma coluna. Então, por exemplo, aqui embaixo, se eu for utilizar a função soma, né? Eu vou dar um Alt igual, ele vai identificar os valores mais próximos, por coincidência é essa sequência que eu estou precisando mesmo. Vou pressionar Enter, beleza? A função soma-se, ela não vai totalizar todos os valores. Ela vai fazer uma soma com itens específicos. Então, por exemplo, eu vou escolher, nesse nosso caso aqui, as regiões, nessa primeira estrutura. Temos aqui algumas regiões, e nesse caso aqui vamos fazer um somatório com os valores referentes à região norte. Então, ou seja, se aparecer a região norte, ele efetua o registro. Qualquer outra região que não seja norte, ele vai ignorar. Igual, vamos acionar a função soma-se, abrimos o parêntese. Ele pergunta qual é o intervalo de referência. Nesse nosso caso aqui, para essa primeira demonstração, são as regiões. Eu seleciono todas as regiões, ponto e vírgula. Qual a região que será analisada? Será a região norte, tá? Como a gente fez um alinhamento centralizado, a fórmula ela acabou cobrindo o nome norte que estava aqui atrás. Eu posso clicar nesse espaço que sobrou, porque eu sei que a região norte está aqui atrás, ou eu posso escrever o nome da região entre aspas, tá? Aí você define a técnica que achar mais adequada. Após o ponto e vírgula, indicamos aqui o intervalo de soma, ou seja, qual é a coluna com os valores numéricos que serão somados. Então eu vou selecionar esta coluna daqui. Fechamos o parêntese e pressionamos Enter. Então, neste caso aqui, ele fez um somatório somente dos valores da região norte. Se você clicar aqui, ó, por exemplo, o primeiro registro norte está aqui. Vou segurar a tecla Ctrl, o outro norte está aqui. Com o Ctrl pressionado, vou clicar no terceiro norte. Então, eu selecionei os 3 valores da região norte. Não sei se dá para você perceber aqui, no final eu tenho aqui a soma, ó. A soma só dos itens selecionados, e é exatamente a quantidade que a função soma-se retornou, tá? Na mesma sequência, vamos lá aqui, utilizar o mesmo conceito para calcular os totais da região nordeste. Então, igual, soma-se novamente, vamos pressionar Tab, vamos selecionar todas as regiões, ponto e vírgula. A região que será analisada é a região sudeste, nordeste, né? Então eu vou abrir aspas, agora eu vou utilizar a técnica diferente. Eu vou abrir aspas e eu vou escrever o nome da região que eu quero. Então, nordeste. Fecho aspas, as aspas duplas, ponto e vírgula. E agora eu preciso indicar para ele qual é a coluna que contém os valores. Então os valores estão nesta coluna daqui. Posso fechar o parêntese e pressionar Enter. Então está lá o total da região nordeste. E agora o desafio deste vídeo é justamente nesse ponto. Então, por exemplo, se eu quiser somar, no caso aqui eu queria um total somente da região nordeste com a região norte. Então veja que nessa primeira simulação eu efetuei a operação matemática separadamente. É claro que se eu vier aqui e somar, né, ou seja, já tem o meu resultado. O valor da região norte mais o valor da região nordeste. Está lá o que eu preciso. Só que nesse caso eu tive que efetuar a manobra 2 vezes separadamente. E aí vem a questão. Teria como eu efetuar esse somatório direto, sem ter que fazer o norte separado ou sem ter que fazer o nordeste separado? É claro que diretamente o Excel não oferece ainda, através desse recurso, uma forma direta de você fazer um cálculo simultâneo com itens que estão na mesma coluna, porque o norte e o nordeste eles estão na mesma coluna. Então o soma-se ele só pega um item de cada coluna. Então a sacada é você utilizar um conceito de lógica, né? Você vai ter que utilizar a função soma-se 2 vezes. Só que nesse caso aqui a montagem ficaria desta maneira. Eu vou acionar a primeira função soma-se, tá lá aqui a primeira função soma-se, que vai procurar na coluna de regiões,
ponto e vírgula, a região norte, ponto e vírgula, e os valores são esses valores daqui. Lembrando, tá vendo essa fitinha aqui, ó? Isso aqui é a sintaxe da fórmula. Sintaxe da fórmula é o passo a passo. Toda função tem uma sintaxe. Então você deve montar de acordo com essa sequência que ele pede aqui. Se você montar diferente, é claro que o cálculo não será efetuado. Então, nesse nosso caso aqui, fechei o parêntese. Só que agora eu tenho o resultado somente da região norte. Aí qual que seria a sacada? Vou acrescentar o sinal de mais e eu vou acionar novamente a função soma-se. Então eu vou usar a função soma-se duas vezes. Agora nessa segunda aqui eu vou pegar a mesma coluna da região com as regiões, ponto e vírgula. Eu indico qual é a região que eu desejo, ponto e vírgula. E nesse caso aqui aponto a coluna com os valores. É só pressionar Enter. E é claro que ele deu essa mensagem de erro porque eu acabei não fechando o parêntese, tá? Nesse caso a gente sempre recomenda, se você abre parêntese, fecha o parêntese. Nesse caso aqui ele consegue identificar para mim, tá? Então se eu colocar assim, ele vai lá e vai fazer o fechamento corretamente para mim, tá bom? Então tá lá agora sim, ó. Então em uma única operação eu fiz o total, tanto da região norte como da região nordeste. Então não precisei fazer separadamente para depois somar os dois valores. É claro que é uma sacadinha de lógica, tá? Vamos fazer aqui embaixo para dar uma praticada. Agora ele quer, baseado na coluna dos vendedores, ele quer somar o Paulo junto com o William, tá? Paulo e William. Então não preciso fazer o soma-se do Paulo, depois fazer o soma-se do William e depois totalizar os dois. Eu já faço uma vez só, direto. Então igual, soma-se, né? Vamos lá de novo aqui no soma-se. Vamos selecionar a coluna com os vendedores, ponto e vírgula. O vendedor, primeiro vendedor é o Paulo, ponto e vírgula. E os valores estão nesta coluna daqui. Fecho o parêntese porque essa fórmula já está toda montada. O resultado do Paulo mais, agora eu vou chamar a função soma-se novamente. Então vem aqui função soma-se. Aí eu vou selecionar novamente a coluna com os nomes dos vendedores, ponto e vírgula. O vendedor que vai ser analisado agora é o William, ponto e vírgula. A coluna com os valores é esta coluna daqui. Fecha o parênteses, porque você já viu que se você não fechar, o Excel vai reclamar, tá certo? E a soma do Paulo com o William é este valor que está aqui, 26.332, tá legal? Então, além de você dominar o máximo de funções possíveis, você tem que ter essa sacada, essa visão lógica para poder fazer as combinações. Então é muito comum isso aqui no Excel, tá legal? Pratique esta manobra e logo aqui em cima você encontra mais vídeos com truques e macetes interessantes sobre Microsoft Excel. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.